Então, pessoal, aqui é o início onde tudo começou. Então, eu e o Carlos, a gente se conheceu numa empresa aqui da cidade. O foco da nossa apresentação é mostrar para vocês todo o trajeto que nós passamos para conquistar 1 milhão de faturamento dentro de um mês. E não foi fácil, né? E eu até peço desculpas para vocês, a gente não é acostumado com isso, meu negócio é comprar e vender, né? Não é falar em público. E tudo começou, eu e o Eduardo, nós conhecemos numa empresa, uma multinacional aqui da nossa cidade, e ele trabalhava num setor, eu trabalhava em outro, e eu via no Eduardo, ele era conhecido como, ele tinha um comércio dentro da empresa, então, desde aquele momento, ele já lutava para tentar algo novo, para incrementar a sua renda, para ter um salário melhor. E ambos tínhamos um sonho de ter uma condição de uma vida melhor. Eu, a vida inteira, fui CLT, fiz faculdade, fiz cursos, mas eu nunca consegui achar uma profissão que era aquilo que eu queria. Sempre lutava para isso. E aonde começou essa intenção? Conhecemos o Gease, a Tauana, fazemos parte de uma mesma igreja, pegamos uma amizade, um vínculo de amizade. E, às vezes, a gente levava as crianças para o parque, a gente fazia caminhava, às vezes, de manhã. Ele sempre mostrava esse mercado para a gente, como que funcionava, as métricas dele. Ele instigava muita gente. E isso foi crescendo algo dentro de mim, assim, que poderia ser uma virada de chave nas nossas vidas, né? E ele sempre falava algo importante, que ninguém pode fazer algo grandioso sozinho. Então eu sabia que eu queria fazer algo grande, mas não sozinho. E eu e minha esposa, a gente já tínhamos uma empresa de confeitaria, né? E eu e ela sozinha a gente não conseguia. Eu poderia muito bem procurar familiares, procurar um amigo mais próximo, porque eu e o Eduardo a gente trabalhamos, mas não tinha aquela amizade mesmo assim. Só que eu via nele garra, eu via nele a mesma vontade de vencer na vida igual a minha. Aí foi aí que eu entrei em contato com ele. Então, aí o Carlos chegou com essa ideia da mentoria do Gease, aí desse mercado que até então a gente não conhecia. E eu falei, nossa, Carlos, esse mercado é surreal, é isso mesmo? E até então eu era um cara que era CLT, mas sempre corria atrás para fazer uma renda extra, porque o que a gente tinha de salário não era o suficiente. Então, fazer o quê? Eu vendia algumas coisas onde que eu trabalhava de motoboy, e era essa a nossa correria. Aí, quando o Carlos me apresentou essa proposta, falou do Gease, da Tauana, falei, nossa, cara, vamos para cima disso aí, vamos fazer esse negócio acontecer. Aí, em setembro de 2023, nós iniciamos a mentoria, e nós optamos por deixar a parte de vender realmente o produto quando finalizarmos. Então, a gente focou totalmente, sugamos, na verdade, os dois, muita pergunta, às vezes até teve alguns puxões de orelha também, eu chegava a mandar mensagem para o dia às 11 horas da noite, meia-noite, não tinha, surgia, porque, tipo assim, eu trabalhava com os doces com a minha esposa, e o único tempo de pesquisar produto era na madrugada. Então, tinha noites que era da 10 horas da noite até 4 horas da manhã, pesquisando o produto, anotando no caderno, sabe, fazendo algumas marcações. E nós colocamos em prática 100% do método TOP, que eles passaram para nós, daquilo que a gente estava aprendendo. E em dezembro, iniciamos as vendas na plataforma. E demos nosso primeiro passo, que deixamos de ser CLT. Criei a coragem, pedi a conta da empresa que eu trabalhava e fiquei só com a minha esposa. Vamos lá.
Então a gente estava muito animado com essa virada de chave, né, desse mercado. Então a gente resolveu colocar 100% em prática tudo aquilo que a gente tinha aprendido na mentoria. Nós estávamos dispostos a pagar todo o preço desse trajeto. Só que a gente só não tinha uma coisa: capital. Nós tínhamos dinheiro apenas para pagar o curso, pagamos a mentoria, e quando finalizamos as aulas, chegou a hora de comprar. Falei, Eduardo, e agora? Não tem dinheiro? Zero dinheiro. Só que o Eduardo, ele tinha uma linha de crédito muito alta, cartão de crédito, essas coisas, e eu tinha máquina de cartão. O que a gente fazia? Eduardo, a gente pegava o cartão do Eduardo, passava na nossa maquininha de cartão, pegava esse dinheiro e ia para São Paulo investir. E isso, no começo, a gente pagava, para quem não tinha nada, a gente pagava R$3.000 de parcela. Só dessas passagens de cartão. Só que hoje, acho que a gente pagou as últimas em novembro. Só que já não fazia mais falta esse valor. Só que era a única opção que a gente via de começar essa nova etapa. Começamos a comprar nossas mercadorias em São Paulo, e levando em consideração que todos os produtos que a gente tinha comprado, aplicamos todos os métodos de viabilidade do produto. Achava um produto esse vende, o que você acha? Ele falou, esse você pode vender, pode comprar. Nenhum produto a gente comprava por conta própria. A gente usava o grupo, colocava tudo no grupo, ele dava a opinião dele, a gente opinava também. Esses foram nossos primeiros produtos. Isso aqui, a toalhinha de microfibra que a gente fez as 10 primeiras vendas. Aí essas fotos foram nossas mesmas. E esse aí foi um produto que a gente arriscou muito. Que ele é um fone de ouvido, é uma réplica da Xiaomi. Só que o Mercado Livre, igual o Geazi falou, ele abomina. Só que ele permite, na verdade. Quem abomina é o algoritmo. Porque ele sabe que vende produto ilegal lá. E, inclusive, essa quase penalização que a gente sofreu, que a gente vendia no catálogo esse fone de ouvido, serve de lição para vocês também. Um dos compradores fez uma pergunta no anúncio, se era original. Só que a gente não estava ganhando o catálogo no momento. Quem estava ganhando era um outro vendedor. E ele respondeu, não, mas é similar. Automaticamente o Mercado Livre cortou o anúncio. Não o Mercado Livre, o algoritmo ele derrubou o anúncio. Tinha acabado de entrar 200 peças no full. Tivemos que pagar R$380 para retirar. Para quem não tinha nada, ali já foi um desespero. Aqui as primeiras imagens nossas do ponto de coleta. A primeira semana que abriu o ponto de coleta, a gente fazia em torno de 20, 30 entregas por dia no ponto de coleta. Aí a gente já passou de 20 vendas por dia, na média de 100 vendas por dia no ponto de coleta aí. E chegamos ao tão sonhado full, né? Que em torno aí de 40 dias, isso para nós foi surreal, porque a gente estava numa expectativa tão grande para chegar, porque antes era aquela correria louca, a gente ia no correio, ia no ponto de coleta, margem, porque a gente não tinha margem, não tinha lucro nas mercadorias quando estava. Nossa margem era bem apertada quando estava no coleta. Aí quando chegou o full, falou, nossa, agora vai aonde que a gente entrou com a empresa sólida do mercado, né? Fizemos o primeiro pedido. Mas aí deparamos com a segunda dificuldade nossa, que é a linha de crédito. Por ser uma empresa nova, nós tínhamos acabado de migrar, estávamos no MEI, tínhamos acabado de migrar para o Simples Nacional. Né? Então, era um faturamento baixo, não era um preço acessível. Na verdade, essa empresa já estava no nosso radar há um bom tempo. A gente até tinha passado para o Geazi. Só que, por se tratar de um produto de supermercado, se a gente vendesse fora do full, a tarifa fixa dele de R$1 ia para 6. Então, a gente não conseguiria diluir esse valor no produto. Então, a gente teve que esperar. Quando já abriu a janela do full,
o Geazi falou, agora é a hora, vamos entrar com a Barbarex, vamos criar esse relacionamento com essa primeira empresa. Isso aí é a primeira compra, quando chegou na garagem da casa do Carlos. E hoje, com essa empresa, nós mandamos para o Mercado Livre, diretamente da empresa, 5.000 caixas por mês. Então, esse é um dos nossos principais clientes. Não é o que mais... Por se trata de produto de limpeza, o ticket é baixo. Não é o que mais dá faturamento, só que é o que a gente mais vende. É o que traciona realmente a nossa conta. Começamos a vender, então, no mês de dezembro, em meados de dezembro, e o nosso primeiro faturamento foi o valor de R$ 2.741 dentro de dezembro. E no mês de dezembro apenas foi só produtos de São Paulo, produtos chineses. Tá? E quando a gente entrou no mês de janeiro, ainda permanecendo os produtos de São Paulo, levamos um faturamento de R$ 2.000 para R$ 18.000, né, um crescimento aí muito bom. E quando nós começamos a trabalhar com as empresas sólidas, já fomos para o mês de fevereiro com faturamento de R$ 46.000, um aumento bastante expressivo. E o tema dessa palestra, referente a 1 milhão de vendas, nós discutimos com o Geazi, a gente não sabia o título ideal para essa palestra. A gente estava em outubro ainda, né? E em outubro, a gente estava caminhando para R$ 800.000. Aí a gente, conversando junto, falamos, o que a gente pode fazer? O que você acha de 1 milhão em 12 meses? Eu falei, Geazi, mas no final do ano as vendas, elas tendem a cair, né? Então, tipo assim, o que a gente acha? Vamos fazer 2 slides, né? Faz um slide normal e um slide de até 1 milhão. Vamos aí. Aí a gente bateu em final de outubro 840 mil. Aí eu pensei comigo, poxa, R$ 840.000 para 1 milhão não é muita coisa. Só que dezembro veio por conta... Teve bastante feriados no mês de dezembro e deu uma caída. Não uma caída, teve só uma questão de 2% de aumento. E eu falei assim, nossa, agora a gente está aí, vai iniciar dezembro, temos 2 semanas praticamente para o evento, e é impossível bater 1 milhão. Né? Aí a gente foi, colocou garra, colocou vontade, foco, resiliência, fomos para cima. Compramos o máximo que a gente conseguiu, e quando foi semana passada, a gente tirou esse print, que a gente alcançou o tão sonhado 1 milhão em um mês de vendas. Eu fico até sem palavras. Não sou acostumado com isso aqui, estou morrendo de vergonha, porque eu nunca falei em público, travado. Mas isso aí vocês estão vendo. Para mim, isso aí é surreal, porque, primeiramente, eu agradeço a Deus, segundo o Geazi e a Tauana, porque isso aqui mudou a minha vida. Esse mercado aqui mudou a minha vida, com certeza. Pessoa que ganhava R$3.000 por mês, CLT, hoje está com um faturamento desse aqui. É surreal. Para mim, isso é surreal. Obrigado, Geazi, obrigado, Tauana, Carlos. Falando em conquistas, né, a gente tinha bastante sonhos. Né? E eu era uma pessoa que eu não conseguia planejar o meu futuro, né? Eu era muito preso. E com a amizade dos dois, com essa mentoria que envolveu mais a gente, ele nos ajudou não apenas a conquistar, porque faturamento, gente, faturamento é ego. O que vale é esse aqui, né, essa comunidade. E com a ajuda deles, eu voltei a sonhar, voltei a acreditar que eu consigo fazer as coisas, que eu consigo ser uma pessoa melhor. E eu sempre tinha vontade de poder comprar um carro novo, dar uma vida melhor para minha família. E eu até brincava com o Geazi, que falava assim, eu tinha vontade de ter um Creta, então eu vou aproveitar o evento, eu vou alugar um. Eu vou alugar um Creta já para conhecer, né? Porque hoje o posicionamento é tudo também na vida da pessoa, né? Aí eu falei, eu vou alugar. Aí o Geazi falou assim, não, aqui não é alugar, né? Não, Geazi, eu só vou conseguir comprar o carro em março.
né? Aí, a gente fez o favor de levar a gente lá, o colega dele, só para ver, que a gente tinha ele tinha alguns carros parecidos. E fui na segunda, na terça-feira a gente voltou com o carro. Então, tipo assim, eles empurram, eles tracionam a gente para frente, sabe? Não tem, aquela velha história, foguete não dá ré, só do Elon Musk, né? Mas aqui, estão para trás nem para dar impulso. Então, a gente é imensamente grato a vocês, porque tinham várias pessoas para vocês escolherem, para ajudar, vocês nos escolheram. Então, grato a Deus, acima de todas as coisas, grato a vocês, que nos ajudaram. Eu sou grato à minha esposa também, que botou confiança em mim, que sempre acreditou em mim, e hoje a gente teve condição, né, nós dois, comprar um carro que a gente queria. Hoje a empresa conseguiu comprar 2 terrenos, 600 metros quadrados, para construir a nossa história, construir o nosso império, junto com a Design France. E é isso, gente, a gente tem palavra, agradecer o apoio de vocês, a presença de vocês aí, e vamos embora, vamos para frente. Aquele que ainda está em dúvida, acreditam neles, que a gente não tinha nada, né? Muitos de vocês aqui ainda pode ser que esteja alguma coisa para começar, a gente não tinha nada. Então, não tem por que pensar, não tem por que ficar com dúvida, né? Então, agarrem essa oportunidade que vai valer a pena. Antes de ter esse Jeep aí, a gente tinha um Sieninha, que ele era o guerreiro nosso. A gente ia para São Paulo pegar mercadoria com ele, de madrugada. A gente levava no ponto de coleta. Esse Sieninha era o nosso xodó. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu essa conquista desse carro, que minha esposa, Letícia, quando viu, se apaixonou. E eu pude proporcionar esse presente para ela, né? E dar um conforto melhor para a gente, para a nossa família. A história de vocês realmente é emocionante. A gente pôde ver aqui, inclusive eu, né, caiu um cisco aqui no olho, aqui, um pouco, mas a gente viu várias pessoas aqui com cisco no olho também. E nada combinado, você vê como nós não combinamos nada. E há 20 minutos, meia hora atrás, eu falei sobre isso, né? Sobre mudar vidas. E é o que aconteceu com vocês. Né? É o que aconteceu com vocês, com a família de vocês, com suas esposas. Esse companheirismo, essa força, essa garra, essa troca de compartilhamento de informações, a gente não guardar as informações, né? Porque um dia vai junto para o túmulo com a gente não guardar elas para a gente apenas e compartilhar, olha que bênção que é. Imagina se os Geás e a Tauana falassem, não, eu vou guardar isso aqui só para mim, não vou compartilhar com ninguém. Mas olha o impacto que está sendo. E eu tenho certeza, né, que vocês vão ajudar outras pessoas. Não tenho dúvida disso. Mas já pensem nos próximos sonhos, porque são eles que vão conduzir vocês a fazer com que vocês vão trabalhar mais, se dedicarem para poder atingir esses sonhos. Tá? Então, já pensem neles, coloca no papel, porque é eles que vão ser os combustíveis de vocês. Tá? E por quem vocês estão fazendo isso também? Que além de vocês, pela família, obviamente. Né? Tá? Então, aproveitando a oportunidade, mais uma vez, obrigado, Geás e Tauana. E eu queria agradecer aqui as minhas filhas e minha esposa, que está aqui comigo hoje também, em família. Você vê como que é legal isso. Nós estamos aqui, a nossa família, junto com a família do Geás da Tauana e com a família de vocês e de todo mundo. Então, na realidade, todos nós aqui somos uma família. E é isso que a gente tem que mentalizar e levar e crescer. Porque aqui a gente percebe que cada um quer aplaudir o sucesso do outro. Não existe concorrência. Existe, sim, dedicação, entrega para atingir os nossos sonhos. Bom, parabéns, Deus abençoe a trajetória de vocês.